Bom dia a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos reunidos aqui novamente mais um domingo, em torno do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, comentando as suas passagens. Nesse instante a gente entra em sintonia com a espiritualidade maior, os amigos espirituais que nos acompanham e nos sustentam, e vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Hoje nós vamos falar num tema chamado No Domínio das Provas, está no livro da Esperança. Tá? E esse livro, esse trecho, ele remete a Mateus capítulo 18, versículos de 7 a 9. E está lá no item 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que aconteçam escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo venha. Aí no item 8 ele diz ainda: ora, se a tua mão ou teu pé escandaliza, corta e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E ainda no item 9, se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois e ser lançado ao fogo do inferno. O escândalo, né? O escândalo aqui citado, ele vai além do fato, ou aquele acontecimento que contraria, ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais, religiosas, né? Vai além desse fato, né? Aqueles escândalos que a gente costuma comentar, né? Esse escândalo que ele cita é o resultado do mal moral, dos vícios, das imperfeições humanas, aqueles com ou sem repercussão ou efeito, tá? Existem escândalos, né? Esses resultados de mal moral, de vício, imperfeições humanas, né, que não são divulgados. Esses aí ficam secretos, vamos dizer assim, né? E esses também são escândalos. Ainda quando ele fala no trecho, é preciso que haja escândalo no mundo, muita gente fica meio cismada com isso. Por que ele disse isso? Ele está dizendo que isso aí é uma consequência da imperfeição humana, porque ele está a caminho da melhoria. Enquanto a gente for imperfeito, o escândalo vai acontecer, né? E é necessário que o escândalo venha para a gente aprender a parar de sofrer. Muitas vezes as coisas acontecem, a gente fica chocado. É uma forma de um alerta, né? Um chamamento das pessoas para que elas, olha, vocês precisam melhorar esse ponto, né? A sociedade, né? Principalmente. Mas ele fala, ai daquele por quem vem o escândalo, né? Aquele cujos maus instintos foram utilizados, tá, de praticar o mal e de merecer punição, porque esses vão sofrer mais. Tá? E ainda quando ele fala, se vossa mão é causa de escândalo, cortai. Muita gente interpreta às vezes isso ao pé da letra. Algumas famílias, quando acontece alguma coisa com um filho, com uma filha, a primeira coisa que eles pensam é botar a pessoa para fora de casa, né? Como se isso tivesse atendendo essa parábola que Jesus falou, cortai-a, né? E acho que estão certinhos, tá? Mas não significa isso, apenas significa que cada um deve destruir em si a causa do escândalo, não esse tipo de escândalo que a gente comumente vê na sua vida, tá? Mas o escândalo moral, aquele vício moral, né? Arrancar do coração todo o sentimento impuro, né? E toda a tendência viciosa, não é a impureza material, né? Muito bem. No livro Caminho, Verdade e Vida, no item 108, Reencarnação, também ele cita muito sobre esse item, que ele fala a expressão a melhor que entrar na vida. É interessante e significativa, né? Jesus está falando aí de entrar novamente na vida, né? Ou de vir à vida, né?
encarnar, né? Ele falava sobre a encarnação e a reencarnação, né? E Jesus se referia a essa existência contínua da vida dentro do qual todo espírito, né, vai despertar na eternidade. E ele apresenta para a gente também o motivo determinante de nascimentos dolorosos, muitas vezes, né? Das provas, né, de refazimento, de regeneração, que a gente tem que passar e que são indispensáveis à nossa felicidade. Tá? A imagem, quando ele fala de fogo, lançar ao fogo também, é um recurso que, enquanto a criatura não se dispuser a viver com o Cristo, com seus ensinamentos, né, por ele deixado em outras religiões também, ela vai ser impedida a fazer isso, né, lançar ao fogo. Se a rebeldia perdurar, os processos de purificação vão permanecer como fogo material. O fogo é tido como um processo purificador há muito tempo. Tá? No livro da Esperança, que é o tema, né, no domínio das provas, ele esclarece bem essa situação. Então ele coloca lá que a gente imagine um pai, né, que por amor ele decidisse que iria aliviar do filho toda e qualquer dificuldade, instabilidade que existe no mundo. Tá? Como é que ele iria fazer? Esse filho, essa criatura, né, ela seria mantida num sistema, a gente chama de sistema de exceção, que não existe. Né? Para evitar acidentes, né, de saúde, climáticos, né, inevitáveis numa criança, ele ia ficar numa estufa, né, durante a fase de berço, né, e até a sua infância, né, para afastar esses perigos, né, que existem, as desgraças, as doenças infantis. Né. E depois da infância ele ia ficar numa fortaleza inconquistável, né, onde somente tivesse a ternura do pai. Tá? Ele não iria em nenhuma escola para não aturar nenhum professor. Né? Imagine um professor maltratar o filho, né? Ou sofrer a influência dos colegas, o bullying também muito em voga. Né? Ele não ia passar por isso, ele ia ser alfabetizado em casa, e ele ia apreciar somente aquilo que o pai gostasse. Então, se o pai tivesse um herói preferido, esse herói seria também repassado ao filho como único. Né? As matérias que o pai gostasse seriam repassadas ao filho. Né? Imagine só, né? Como é que seria. Ele só saberia aquilo que o pai gostava ou gosta. Né? Ele ia se isolar de qualquer contato humano, não ia enfrentar problemas nenhum. Né? E desconheceria todo e qualquer noticiário do mundo, né? Do seu redor. Né? Para não recolher informações que desagradassem. Tá? Então seria a doçura e a ignorância, né? A inocência e a incapacidade absoluta. Mas um dia o pai se ausentaria, compulsoriamente. Né? E pela necessidade, o moço, ou o homem, sei lá, seria obrigado a entrar na corrente da vida. Aí vai sofrer um conflito de adaptação. Né? E isso ia acabar ferindo essa pessoa grandemente, para ele recuperar o tempo perdido, ele ia acabar enxergando a insânia e a crueldade, né, existente, né, onde o pai supunha que deveria evitar, cultivando um carinho total. Né. Essa imagem ilustra a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito, que pode ser inumerável, né? Para que a gente se aperfeiçoe a qualidade que a gente tem, né? E que a gente tenha responsabilidade. Então, assim, a gente tem que abençoar as disciplinas e as provas que existem no caminho, que elas vão purificar as nossas forças, elas vão fortalecer o nosso caráter. É apanhando que a gente aprende e muito, né? Apanhando sobre a vida, apanhando sobre as pessoas, né? A gente consegue ter experiência e evita essas armadilhas do futuro. No Consolador, na pergunta 307, eles perguntam por que Jesus disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier.
E aí ele especifica que nesse plano de vida, né, quase todos nós nos encontramos pelo escândalo que praticamos no passado, né? E é justo que esse escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, né? As palavras de Jesus, elas se ajustam à situação dos encarnados, lastimando, logicamente, aqueles que não vigiam. Mas e aí, como é que a gente se livra ou evita que o escândalo venha até nós? No livro Rumo Certo, o Emmanuel também dá uma dica, o escândalo em nós. Primeira coisa, é necessário a gente se acalmar, para que a gente possa trabalhar e servir com segurança. Tá? É um processo mais eficiente que existe para a gente se liberar da influência dos escândalos. Se a gente fica demorando na vida, acalentando as mágoas, as condenações que a gente tem contra nós mesmos, que a gente acaba se julgando e acaba percebendo aquilo que a gente fez errado. Mas se a gente para, sabe, e fica repensando, remoendo essas coisas, a gente vai sair mais desolado e mais deprimido. E isso impede que a gente se reajuste, né? Nós não somos capazes de se reajustar. Errar a gente erra, não tem como, né? Mas lamentar indefinidamente, né, é isolar, a gente se isolar em remorso, que é improdutivo e é destrutivo. Por quê? Porque a gente comunica essa situação, essas inquietações, aos nossos entes que mais amamos, né? Vamos aceitar as nossas culpas, né? Vamos reconhecer essas culpas, vamos analisar o que nós fizemos de errado, o que fazemos de errado, mas é desaconselhável a gente se acomodar com elas, né? A gente tem que ter atividade, a gente tem que ser ativo, né, para produzir e extinguir os seus resultados, né? A gente se queixar de a gente próprio é compreensível. Muita gente fica se queixando o tempo todo, mas fica lastimando-se todos os dias, né? É lógico que a gente, num primeiro momento, a gente tem aquele impacto e queixa-se de si mesmo, né? Vai ficar todo dia lá fazendo aquilo, né, sem esforço para melhorar, né? Vai se tornar uma atitude frequente, né, e vai gerar mais enfermidade e mais perturbação. Esterilidade é sempre esterilidade, né? A gente tem que recordar a lição que o livre-arbítrio nos traz, né, quanto ao próprio aprimoramento, com os recursos que a gente tem e as oportunidades que a gente tem na mão. E que o tempo está permitindo para a gente empreender essa renovação que a gente necessita. A gente tem o dever de aproveitar as experiências do passado, errôneas, né, naquilo que a gente tem de útil e preparar um futuro maior, mais elevado, né? Erros temos muitos, débitos então enormes, né? Mas se a gente souber empregar com critério e equilíbrio os instrumentos que a gente tem na mão, sem perder tempo com lamentação inútil, né? Quanto mais a gente quiser aprender e trabalhar e servir, mais alto e mais belo vai ser o nosso caminho em direção à vida melhor, tá? Aí nós teremos o domínio das provas. Então o tema para esse domingo, domínio das provas, era esse, tá? Eu agradeço a atenção, que nós possamos estar no próximo domingo aqui reunidos em torno do Evangelho. Até a próxima.